Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Esse é mais um programa A Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Então eu espero que você já esteja com a sua Bíblia a postos e aberta lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Estamos quase concluindo o nosso estudo do Sermão do Monte, capítulo 7. Jesus hoje, em conclusão, vai trazer ou traz alguns ensinamentos, repetindo alguns princípios, mas sobretudo naquele tema que eu mencionei no nosso último encontro, dos dois caminhos, das duas escolhas. Então, hoje nós vamos ler uma porção um pouquinho maior de texto. Preste atenção no que a palavra de Deus vai dizer ao seu coração hoje. A partir do versículo 15, capítulo 7, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus conhecia muito bem os corações daqueles que o estavam ouvindo. Ele sabia que ali presentes naquele momento de ensino estavam pessoas que genuinamente buscavam o Senhor, que genuinamente queriam fazer a vontade de Deus. Ele já tinha alertado sobre os dois caminhos, sobre as duas escolhas, o caminho da porta estreita e o caminho da porta larga. E agora ele faz um alerta especialmente para aqueles que, na verdade, estavam perto dele, mas que não queriam de verdade servir a Deus. Estavam ali talvez com um outro propósito, tinham algo em seu coração que Deus ainda precisava tratar. E Jesus, de certa forma, foi muito duro aqui nesse trecho, mas para trazer um alerta do juízo que está próximo, do juízo pendente para a vida de todos. E esse juízo, esse sim, é um juízo que vem do Senhor. Lembram-se que nós estudamos no começo do capítulo 7 sobre o juízo, não julgueis para que não sejais julgados? E lá o texto diz, porque da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. Na verdade, quem pode julgar corretamente é o Senhor. E Ele vai fazer isso. E exatamente nesse trecho que vamos considerar hoje, a partir do verso 15, Jesus fala da questão do juízo que Deus trará àquelas pessoas que, na verdade, não buscam servir a Deus, que talvez estejam próximas, talvez pessoas que estejam até mesmo dentro das igrejas, mas que têm um coração que não é correto diante de Deus. E Jesus faz um alerta para essas pessoas. Acautelai-vos dos falsos profetas, Jesus começa dizendo. E aqui, de uma forma geral, nós não estamos falando apenas daquelas pessoas que anunciam a palavra de Deus. Ou seja, nós não estamos aqui apenas falando de pastores ou talvez de profetas. Esse tema é tão prevalente em nosso meio hoje. Em alguns círculos de igrejas ditas evangélicas, nós temos profetas e profecias, mas que infelizmente, na maioria das vezes, sequer se cumprem.
Meu querido, minha querida, não se deixe enganar. Profecia que se cumpre está na Bíblia. Foi proferida pelos profetas do Senhor, pelos profetas que estão na palavra de Deus. A palavra de Deus se cumpre. Ela não volta vazia. E nós temos hoje, sim, falsos profetas. Mas de uma maneira mais ampla, Jesus está falando aqui, acautelai-vos daquelas pessoas que são falsos crentes. Pessoas que, como o texto diz, se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E olha que esse texto traz uma verdade latente com a expressão roubadores, porque muitas vezes são pessoas que estão atrás do dinheiro dos outros, querem um ganho por meio do evangelho, é o que a gente pode chamar de evangelho barato. São lobos disfarçados de ovelhas e que estão buscando roubar as outras pessoas. E infelizmente muitas vezes roubam muito mais do que só o dinheiro. Roubam até a salvação, no sentido de que elas privam essas pessoas de conhecerem o Deus verdadeiro. Privam essas pessoas de conhecer a palavra de Deus de forma correta e profunda, porque tem uma interpretação correta e errônea da palavra de Deus. Cuidado com essas pessoas, é o que Jesus está dizendo. Pelos seus frutos, o verso 16 diz, os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Jesus está nos ensinando mais uma vez que devemos ter discernimento e pelo fruto das pessoas conhecer quem de verdade pertence ao Senhor e quem não é dele. Pelos frutos nós podemos discernir se aquela pessoa realmente serve a Deus e se aquela pessoa é realmente uma pessoa desprendida, como o Senhor Jesus era, se é uma pessoa que visa o bem das outras, como Jesus fazia, ou se é uma pessoa que lá no fundo, na verdade, quer servir-se a si mesma. Porque, meus queridos, é isso que nós temos em muitos contextos, infelizmente. E essas pessoas têm conduzido as pessoas não para Deus, mas para longe dele. Muitas pessoas hoje resistem ao Evangelho. Muitas pessoas hoje ouvem a mensagem do Evangelho e desdenham, porque muitos pensam que as pessoas estão apenas atrás do seu dinheiro. As pessoas querem apenas os bens, querem apenas as coisas dessa vida. E Paulo alertou, se para essa vida apenas nós esperamos em Deus, nós somos os mais miseráveis dos homens. Jesus queria deixar o alerta que as coisas dessa vida não são para nós, não devem ser o objeto do nosso desejo. E ele alerta que as pessoas cujos frutos trazem essa realidade, essas pessoas na verdade não estão buscando a Deus. Pelo fruto vocês vão conhecer. Então, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz frutos maus. E olha o verso 18 que traz sobre o juízo. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. No final, lá no dia do juízo, quando Jesus vier como juiz, como Deus estabeleceu o seu trono e julgar as pessoas, ele vai julgar corretamente, porque ele conhece o coração das pessoas. E ele então vai cortar a árvore má e vai lançar ao fogo. É o que o texto está dizendo. Assim, pois, verso 20, pelos seus frutos os conhecereis. E Jesus continua o seu alerta e traz o seu alerta para mais perto de si e para mais perto de nós aqui. Jesus traz uma realidade nesses versículos aqui, no 21 e no 22, que talvez você não tenha prestado atenção ainda ao ler esse texto. E é um alerta para todos nós, e especialmente para aquelas pessoas que estão em nossas igrejas e que se enganam. Existe um hino que diz assim: tão perto de Cristo, mas sem salvação. Tem muitas pessoas que são amigas do Evangelho, muitas pessoas que gostam da igreja, gostam do pastor. Eu gosto daquele irmãozinho, daquela irmãzinha,
pessoas que pedem oração e, por incrível que pareça, pessoas que entendem que ofertar a Deus é algo positivo, algo bom, mas que no fundo, essas pessoas estão ainda perdidas. Elas não conhecem profundamente a Deus, não receberam o Evangelho, não conhecem o Senhor. E veja o alerta que Jesus faz aqui a partir do verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, referindo-se aí ao dia do juízo, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? É como se a gente pudesse parafrasear e dizer assim, Senhor, Senhor, eu não estava lá cantando no coral? Senhor, eu não estava lá na igreja, presente nos cultos, todo domingo? Senhor, eu não estava lá fazendo as coisas na igreja? Mas qual será realmente o motivo pelo qual você faz as coisas dentro da igreja? Qual é o verdadeiro motivo? Você está servindo a Deus ou servindo a si mesmo? Você precisa se perguntar isso, você precisa pesar isso em seu coração, para que você não ouça aquilo que essas pessoas vão ouvir de Jesus naquele dia. Veja o final do texto no verso 23. Então lhes direi explicitamente, claramente, nunca vos conheci. Essa é a certeza do crente. O crente é conhecido por Deus. Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece o seu coração. Ele sabe e Ele pesa o motivo e a intenção das suas obras, daquilo que você faz. Ele conhece os seus motivos, a sua motivação, Ele pesa isso. Ele nos conhece, mas Ele também conhece aqueles que estão nas igrejas, que estão fazendo obras que dizem que são obras feitas para Ele, mas que na verdade não são. E Ele vai dizer assim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus está dizendo, vocês praticam o mal. Sim, essas pessoas aqui vão dizer, olha, eu fiz as coisas boas, eu expeli demônios, eu fiz milagres, eu fiz coisas na igreja, eu fiz o bem, eu fiz obras boas, mas Jesus vai dizer, eu não te conheço. Que recado duro, que realidade dura, que deve nos alertar e deve nos levar a uma avaliação das nossas próprias motivações. Mas também que segurança se nós sabemos que somos do Senhor e que sabemos que não fazemos as coisas na igreja ou fora dela para o nosso próprio proveito, mas fazemos porque é a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe, que Jesus possa aclarar essa palavra no seu coração. Jesus, como nós vamos ver, está caminhando para o final do seu sermão. E nós vamos ver isso no nosso próximo encontro, finalizando o estudo do capítulo 7. E até lá, que Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.